Irmãs e irmãos, este ano celebramos o 13 de outubro de uma forma muito contida, no que diz respeito ao número de peregrinos, à sua proveniência e à forma festiva das manifestações que habitualmente caracterizam esta última grande peregrinação do ano. Todos sabemos que esta forma mais atenta e cuidadosa provém de uma atitude necessária e responsável perante os condicionalismos da pandemia que veio alterar radicalmente toda a vida da humanidade, sobretudo nos modos de relacionamento entre as pessoas. Trazemos a este santuário as dores nossas e da humanidade, pedindo luz e força para vencermos esta pandemia. Além disso, a nossa celebração é guiada por uma dupla referência. Antes de mais, a última das aparições da Virgem Maria aqui na Cova da Iria. E, em segundo lugar, também se celebra o aniversário da dedicação da Basílica de Nossa Senhora do Rosário, aqui erigida precisamente para recordar esse evento. Esta junção da presença de Maria no meio desta igreja, desta basílica, faz-nos perceber também, e queria dizer sobre isso umas palavras, sobre o que significa ser igreja. E ser igreja onde tem como fundamento e exemplo e modelo a Mãe de Jesus. Na primeira leitura que escutamos, fala-se da inauguração do Templo de Jerusalém e da oração do rei Salomão na dedicação deste templo. Ele começa por reconhecer que o templo que mandou construir não pode ser um lugar onde Deus habita como um homem qualquer na sua casa. Deus não se encontra num monumento de pedra, mas no coração e na vida daqueles que, como pedras vivas, formam a Igreja nesta terra, como nos diz a carta de Pedro, que acabamos também de escutar. Os santuários, porém, têm um papel muito importante. Eles são, antes de mais, lugares de relação e de comunhão, a começar por cada uma das nossas igrejas paroquiais, onde se reúne a comunidade que invoca, escuta Deus e partilha a fé, os bens e o futuro e a esperança. É a comunhão entre as pessoas que para eles convergem e neles se reúnem, e comunhão e relação com Deus, que quer habitar no meio do seu povo. No meio das nossas cidades e aldeias, ao longo das estradas que percorremos, estes espaços dedicados a Deus, estas construções que o tornam presente, dizem-nos que Deus não está longe. Ele não se alheia dos nossos percursos, das nossas dores, das nossas lutas, das nossas esperanças. Ele é Deus conosco, o Emmanuel, como sempre a palavra de Deus o chama. Ele escuta a nossa oração, como pede Samuel. A esta luz é importante que as nossas paróquias e comunidades, as nossas dioceses e a Igreja disseminada pelo mundo sejam verdadeiramente casas de Deus no meio da sociedade, pontos de referência, de acolhimento de quem busca apoio, sentido de vida e de esperança. Sendo a casa do Pai do Céu, a Igreja enche-se de filhos e filhas gerados pelo seu Espírito, que se tornam irmãos e irmãs, porque têm o mesmo Pai do Céu, independentemente da sua origem, da sua raça, da cor da sua pele e do seu estado social. Esta é a semente do mundo novo, o modelo fundamental da Igreja. Esta é a primeira mensagem que podemos levar desta peregrinação. Deus não está longe das nossas dificuldades e torna possível
que nas nossas diferenças construamos um povo capaz de lutar juntos por um mundo melhor. Maria está connaturalmente ligada a este projeto de Deus, não apenas porque é invocada nesta basílica, igreja de pedra, mas ela está ligada às pedras vivas que somos nós, sugerindo o seu modo de ser, impulsionando a missão da igreja entre os povos, porque ela é também de todos os que nascem nesta terra. Celebrar hoje a memória desta basílica dedicada à Senhora do Rosário abre o nosso coração para entender o modo em que somos desafiados e convidados a participar nesta igreja e na construção de um mundo para todos. No Evangelho, Maria recebe como primeira o dom do Espírito Santo. É sobre ela, antes de mais, que diz o Evangelho de Lucas: o Espírito Santo descerá sobre ti e te cobrirá com a sua sombra. Porque aquele que vai nascer não será simplesmente um mais na humanidade, mas é fruto da presença de Deus em ti, nova mulher e nova Eva. É por isso que assim ela se torna mãe da nova humanidade, que tem como primogênito o seu filho Jesus. Depois, para abreviar, junto à cruz, ela está presente quando do coração trespassado do Salvador jorra sangue e água, o dom da vida, o dom do Espírito que forma a Igreja. E no Pentecostes está também ao lado dos apóstolos, juntamente com um grupo de outras mulheres, quando o Espírito dá início à Igreja. Ela acompanha assim não apenas a vida de Jesus, mas a vida da continuação de Jesus neste mundo, nos inícios da Igreja e ao longo dos séculos. Esta presença feminina e materna de Maria, a que se junta desde a missão de Jesus e desde o início da Igreja um grupo de outras mulheres, lançam uma luz de entendimento sobre a identidade e a missão da Igreja. O facto de Maria estar lá e mais umas mulheres ao lado dos apóstolos, que são as colunas da Igreja, não é um facto secundário. Não estão lá só para decoração. Perante o protagonismo masculino, elas estão lá como um importante e determinante elemento na construção da Igreja. Acentuar o feminino e o materno não é apenas buscar um equilíbrio de poderes e de influências na organização funcional da Igreja. Trata-se de mudar paradigma, de mudar o modo de pensar. O mundo não é de quem mais manda, o mundo é de quem mais constrói a vida. A liderança eclesial não está fundada sobre a ideia do poder, mas na vida, no cuidado, no serviço, utilizando todos os dons que o Espírito põe à disposição para a edificação da casa do Senhor, a partir do amor paterno e materno de Deus. Valorizar o papel da mulher contribui decisivamente para a valorização dos ministérios na Igreja, homens e mulheres, hoje demasiado concentrado nos ministérios ordenados. E esse mundo novo manifesta-se nos sinais eloquentes do amor esponsal homem e mulher, no serviço e no cuidado da fragilidade, pela maternidade e a paternidade que geram filhos e filhas, irmãos e irmãs, na casa de Deus. A primazia da vida, do serviço, do cuidado do mundo e da humanidade exige a presença de homens e mulheres na diversidade dos dons de cada um para o serviço dos irmãos e para a missão de construir um mundo mais justo, mais fraterno, mais inclusivo, também nos lugares onde se tomam decisões para todos,
como o Papa tem acentuado ainda nestes dias. Junto com o ministério dos apóstolos, há que deixar entrar na vida das nossas comunidades os sinais do feminino, da maternidade, de Maria, da maternidade simples, das nossas mães, das esposas, dos nossos filhos e das nossas filhas. É preciso deixar entrar o perfume afetuoso da pecadora derramado nos pés de Jesus. As pequenas, mas generosas e preciosas moedas da viúva pobre. A súplica desesperada de uma mãe estrangeira pagã que implora a cura da sua filha. As lágrimas das mães que perdem os seus filhos, como a viúva de Naim. A atitude silenciosa da adúltera, condenada na praça pública em nome da lei, pronta a apedrejá-la, despojando-a da vida, depois de lhe ter roubado a dignidade. E como nos faz falta essas duas irmãs, Marta e Maria, especialistas de administração, especialistas do bem acolher e da hospitalidade generosa e gentil na casa que recebe o Senhor e os seus discípulos. Faz-nos falta olhar, compadecer-se, acolher e fazer sentar à mesa na casa do Pai do Céu com toda a dignidade, todos os seus filhos e todas as suas filhas. Assim, os dons de cada um e de cada uma deles e delas poderá ser colocado ao serviço de todos e só assim se chegará mesmo a todos. Esta complementariedade na diversidade da casa de Deus que é a Igreja há de ter alicerces, não só na diversidade dos seres humanos, homens e mulheres, mas também nas riquezas diferenciadas que se encontram por esse mundo fora. Celebrar o dom desta Basílica, Casa de Deus e dedicada a Maria, na dimensão internacional deste santuário, faz-nos experimentar a universalidade da nossa vocação na Igreja. Não é por nada que lemos aqui o Evangelho em diversas línguas. Por esse mundo fora, em muito mais línguas, está a ser proclamado por homens e por mulheres. Vivemos num tempo em que movimentos populistas manipulam a nostalgia do passado, o medo real e imaginário, o perigo do estrangeiro, do que pensa diferente, que usam a ganância de possuir e de dominar e até usam o nome de Deus e modelos religiosos para os seus interesses. Para isso constroem muros, exacerbam nacionalismos egoístas e conflituosos que impedem que se chegue a consensos mundiais para encontrar soluções para os problemas de todos, como a pobreza, a injustiça, a guerra e a depredação do planeta, que colocam em perigo o futuro, como indica o Papa Francisco na última encíclica que dirigiu à Igreja. Este não é certamente o projeto de Deus, nem o caminho que Maria nos indica. Não é deste modo que se constrói a Igreja, Casa de Deus para a humanidade. A pandemia veio tornar mais visíveis estes problemas, como todos sabemos. Estamos no mesmo barco, ou nos ajudamos para salvar-nos todos, ou então o barco afunda. Maria, mulher, esposa e mãe, ilumina o nosso modo de estar na Igreja e o nosso compromisso na sua missão, para que ela seja verdadeiramente casa de Deus para todos os homens e mulheres neste planeta. Serva do Senhor para cumprir o seu projeto, ela ensina-nos a escutar a voz de Deus e a tornar-nos disponíveis para seguir o chamamento que Ele dirige a cada um e a cada uma, a fim de participarmos na missão da Igreja para um mundo melhor. Que ninguém se exima a esta alegria de plantar assim o reino de Deus nesta terra. Como mãe carinhosa, fiel e inovadora, ela ensina-nos a coragem
para usar, para não fazer da fé uma exposição de peças de museu, mas para ter o gosto e a paciência e a alegria de semear e de esperar que o reino de Deus tenha tempo de crescer, como faz uma mãe com o seu filho, e de dar frutos para saciar a fome do mundo. Assim, pedimos a Maria, nossa Mãe e modelo da Igreja, que esta nossa casa, esta casa de Deus, seja verdadeiramente a casa da humanidade, onde possa crescer a fraternidade, a dignidade e a justiça. Amém.